Você já parou para pensar no que acontece quando a conta de uma maldade cruza a mesa do universo e o prazo de validade da arrogância finalmente expira? Sabe aquela pessoa que riu das suas noites em claro, achando que era absolutamente intocável e que o karma era apenas um mito inventado por quem não sabe revidar? Pois é, o relógio cósmico não apenas parou de fazer tic-tac para eles. Ele soou o alarme mais ensurdecedor possível, chutando a porta de entrada com a fatura completa nas mãos, cobrando cada lágrima que você derramou em silêncio. O que você vai ouvir a partir de agora não é um simples consolo clichê ou uma historinha barata de vingança, servida fria para afagar o seu ego machucado. Nós vamos mergulhar nas entranhas de um reequilíbrio espiritual tão avassalador, tão cirúrgico e milimetricamente calculado, que está deixando os próprios espectadores da sua vida de queixo caído, sussurrando pelos cantos que, definitivamente, mexeram com a pessoa errada. Prepare-se, porque a jornada de hoje vai desvendar os bastidores de uma ruína que ninguém previu, muito menos aqueles que se achavam os donos inquestionáveis do tabuleiro. Existe uma verdade brutal, quase um tabu, que a grande maioria das pessoas tenta ignorar a todo custo. A psicologia humana nos prova que os maiores sabotadores, aqueles que constroem suas vitórias pisando na paz alheia, sofrem de um delírio crônico de invulnerabilidade. Eles caminham pela vida com o peito estufado, cegos pela própria soberba, acreditando piamente que as regras da semeadura e da colheita se aplicam a todos os mortais, menos a eles. Mas quando alguém decide invadir o território sagrado de uma alma escolhida, quando um indivíduo usa a mentira como uma lâmina afiada para tentar assassinar a reputação e a paz de quem carrega a luz, o universo não se rebaixa ao nível da vingança mesquinha. O universo educa, e o preço dessa mensalidade é cobrado arrancando deles absolutamente tudo aquilo que eles juravam que o dinheiro, o status ou a falsidade poderiam proteger. É uma desintegração que não arranha apenas a imagem social, mas pulveriza a própria essência de quem eles achavam que eram. E aqui entre nós, existe um segredo, um conhecimento oculto que o sistema sempre tentou manter longe do seu alcance, sobre como transformar esse campo de batalha invisível em uma fortaleza inexpugnável. Nós vamos explorar esse domínio onde você deixa de ser o alvo e se torna a própria muralha intransponível. Mas antes de chegarmos lá, você precisa entender o furacão que está varrendo a vida de quem brincou com a sua sanidade. Volte no tempo por um instante e lembre-se do cenário angustiante que você viveu. Eles pegaram a sua dor mais profunda, aquele ferimento aberto que você tentava esconder do mundo para tentar sobreviver, e transformaram em um espetáculo grotesco de comédia. Fizeram piadas cruéis sobre o que quase te levou à lona. Eles banalizaram as suas lutas, trataram as suas batalhas diárias contra a ansiedade, a tristeza profunda ou a perda como se fossem meros defeitos de caráter. Transformaram a sua agonia em uma rodinha de fofoca, um passatempo sádico de fim de tarde. Em nenhum momento aquela plateia venenosa parou para se perguntar o porquê do seu recolhimento. Ninguém questionou por que o seu brilho parecia ofuscado ou o motivo de você ter se afastado subitamente. Na mente rasa e perversa deles, a sua dor era sinônimo de fraqueza, um atestado de que você era inferior e merecia ser o alvo do ridículo. O que essa gente de espírito pobre não conseguia alcançar é que o seu silêncio absoluto não era uma bandeira branca de rendição. O seu isolamento era um solo sagrado de cura. Você estava atravessando o vale da sombra, digerindo um luto pesado, reconstruindo a sua identidade a partir de estilhaços, sobrevivendo a um inferno particular que faria qualquer um deles pedir arrego e desabar nas primeiras 24 horas. Você estava se forjando em fogo alto, enquanto eles apenas brincavam levianamente com faíscas. Mas a vida, com sua ironia implacável e sua justiça poética, acaba de virar o jogo de uma maneira que dá calafrios até nos mais céticos. O universo embrulhou exatamente a mesma dor, a mesma angústia e o mesmo desespero que eles ridicularizaram em você, e entregou no colo deles sem nenhum aviso prévio. O desamor cortante, a traição covarde, a doença limitante, o abandono repentino ou o abismo financeiro. Seja qual foi o tormento devorador que você enfrentou no escuro, agora essa é a nova e inescapável realidade deles. Só que há um detalhe trágico e humilhante nessa reviravolta. Para eles, o show acabou. Não tem mais plateia aplaudindo a crueldade.
Não tem mais grupinho de amigos batendo palmas e rindo em coro. A graça sumiu do mapa. O que restou foi o eco aterrorizante do próprio desespero batendo nas paredes vazias. O castelo de cartas desmoronou em praça pública, para quem quiser ver. A máscara da perfeição está derretendo ao vivo, em tempo real, sob os holofotes de um karma que não aceita suborno. Se você olhar de perto, vai perceber que as sonrisas de deboche se transformaram em caretas forçadas pelo pânico absoluto. A confiança inabalável que eles ostentavam como um troféu agora é um vidro trincado prestes a estilhaçar ao menor toque. A energia ao redor deles cheira a paranoia e perseguição, porque a conta não apenas chegou silenciosa pelo correio, ela arrombou a fachada de sucesso e cobrou o preço à luz do dia diante de todo mundo. Agora, afogados e engasgando na própria tempestade, eles finalmente compreendem a magnitude da escuridão pela qual você caminhou sozinho e sem reclamar. Mas a tragédia pessoal deles é que o tempo é uma via de mão única, ele não volta. Não existe um pedido de desculpas ensaiado, por mais dramático que seja profundo o suficiente para lavar o chão imundo onde arrastaram o seu bom nome. Aquela desculpa cínica e covarde de era só uma brincadeira não tem poder nenhum, absolutamente zero, contra o tribunal do universo, que testemunhou muito bem o prazer doentio que eles sentiram ao te ver sangrar. O que eles julgaram ser a sua fraqueza era, na mais pura verdade, uma profundidade de alma que eles jamais conseguirão alcançar em 100 vidas. E o que eles exibiam como força bruta era apenas uma arrogância oca, emprestada de um ego frágil, com o prazo de validade vencido. Hoje, eles limpam o rosto manchado pelas exatas mesmas lágrimas que antes os faziam revirar os olhos com desprezo e superioridade. Eles acordam esmagados pelo mesmo peso invisível e sufocante que você carregou nas costas, enquanto eles zombavam da sua postura cansada. E de repente, como em um passe de mágica orquestrado pelas estrelas, a sua história, que eles tentaram pintar para todos como patética e fadada ao fracasso, deixou de ser uma piada de mau gosto. Ela se tornou a profecia mais aterrorizante que eles já leram, escrita com letras de fogo nas paredes da própria ruína deles. Gemini Danoi. Mas o desdobramento dessa justiça cósmica nos leva a um cenário ainda mais fascinante e profundamente revelador. Pense por um instante naquelas pessoas ao redor, os espectadores silenciosos que antes aplaudiam as piadas feitas às suas custas ou que assistiam ao seu sofrimento com uma complacência covarde. O que você acha que eles estão fazendo exatamente agora? Eles estão observando, de olhos bem abertos, mas os risos de escárnio foram sumariamente substituídos por sussurros de choque absoluto e incredulidade. O mundo ao redor está testemunhando, em tempo real e em alta definição, essas pessoas colherem milimetricamente a tempestade avassaladora que plantaram com tanta dedicação sombria. E essa é a verdadeira face aterradora e inegociável da lei do retorno. Ela não bate educadamente na porta para ensinar uma lição amável e suave. Ela arromba as estruturas exatamente naquele ponto cego onde o agressor se sentia mais intocável e superior. A intenção do universo, neste caso específico, não foi apenas trazer equilíbrio, mas expor e envergonhar publicamente a maldade que operava livremente nas sombras. Você já parou para imaginar o nível de desespero mental e emocional de quem vê a própria vida desmoronando sem absolutamente nenhum motivo lógico aparente? O abismo financeiro se abre sob os pés deles, as alianças de conveniência se estilhaçam em 1000 pedaços, e a paz de espírito, se é que algum dia a tiveram, evapora como água jogada no asfalto quente. Cada plano meticulosamente desenhado dá terrivelmente errado, sempre acompanhado por uma nuvem densa e sufocante de infortúnio persistente. E sabe qual é a parte mais ironicamente deliciosa de tudo isso? O primeiro instinto deles, ancorados na sua arrogância patológica e na incapacidade de assumir responsabilidades, não foi olhar para dentro do próprio peito e reconhecer a podridão de suas ações. A mente distorcida deles imediatamente procurou um alvo externo para culpar, e como era de se esperar, o alvo principal dessa paranoia foi você. Eles estão genuinamente e fanaticamente convencidos de que você lançou algum tipo de maldição sobre a vida deles, de que você manipulou forças espirituais obscuras em retaliação, ou de que você esconde um poder místico perigoso que eles foram tolos em subestimar. Mas qual é a verdade nua e crua aqui? O que eles se recusam veementemente a aceitar ao olhar no espelho
A verdade, meu caro escolhido, é que a destruição completa deles foi desenhada, assinada e carimbada pelas suas próprias mãos sujas. Você consegue perceber a grandiosidade sublime de vencer uma guerra monumental sem precisar disparar uma única flecha? Você não precisou mover 1 milímetro do seu corpo para revidar. Não gastou uma fração de segundo do seu precioso tempo de vida implorando por vingança aos céus. Não precisou acender uma única vela. Não recitou nenhum tipo de feitiço e muito menos desceu ao nível pantanoso deles. A sua única e invencível arma foi continuar respirando, sobrevivendo dia após dia e mantendo a integridade luminosa do seu coração intacta, enquanto eles, completamente cegos pelo próprio veneno destilado, se afogavam na poça de maldade que criaram para você. A energia de destruição que eles direcionaram à sua vida era tão densa, tão encharcada de inveja crônica, recalque e ego ferido, que o seu campo áurico, blindado pela pureza das suas intenções, simplesmente a repeliu como se fosse um escudo de titânio. Como não encontrou solo fértil no seu coração limpo para fincar raízes, essa energia letal e pesada fez o único caminho que a física espiritual permite. Voltou de forma violenta e implacável para a fonte emissora original. Não foi um retorno sutil ou pedagógico. Foi um verdadeiro incêndio florestal que varreu sem piedade todas as pontes, relacionamentos e conquistas ilusórias que eles ostentavam com tanto orgulho vaidoso. Eles que zombavam de você jamais esperaram por esse contragolpe do invisível. E agora, diante desse cenário inegável de devastação pessoal, o terror tomou conta de suas almas. O karma, que eles sempre trataram como uma piada, um conceito distante ou apenas um mito reconfortante para os fracos de espírito, provou ser imediato, palpável e esmagador quando se trata de cruzar o caminho de alguém verdadeiramente protegido por instâncias superiores. Eles subestimaram a força soberana da justiça divina e agora estão sentindo o peso do cosmos esmagando as suas antigas certezas. De que adianta não acreditar nas leis espirituais quando se está conspirando na surdina, para depois correr em pânico para a internet pesquisando rituais de limpeza energética? Não é patético e revelador observar essas mesmas pessoas queimando sálvia compulsivamente, buscando amuletos de proteção e implorando por uma paz interior que eles mesmos sabotaram? No fundo de suas consciências perturbadas, eles sabem exatamente o marco zero desse caos. Eles sabem que a roleta da ruína começou a girar no exato instante em que decidiram caçar você, não porque você seja um vingador implacável, mas simplesmente porque a sua inocência era real, autêntica e inegociável. E anote isso: quando a pura inocência é atacada de forma vil e premeditada, o universo não apenas responde, ele entra em uma erupção vulcânica de correção. Por muito tempo, eles se inebriaram no papel de grandes mestres titereiros, brincando de deuses com as emoções alheias. Lembra de como sorriam docemente na sua frente, enquanto pelas sombras teciam uma teia asquerosa de difamações? Eles moviam as pessoas ao redor como se fossem meros peões descartáveis, em um tabuleiro de xadrez do qual se achavam os donos absolutos. Arregimentaram falsos aliados, distorceram fatos com uma habilidade que beira a psicopatia e arquitetaram cada pequeno passo da sua suposta e inevitável ruína, com a precisão doentia de um roteirista sádico. Eles não queriam apenas ver você tropeçar. Eles queriam o monopólio do controle sobre a narrativa da sua queda. Queriam ditar quem viraria as costas para você, em que momento o golpe final seria dado e até onde a sua humilhação se estenderia. Mas sabe qual foi o detalhe vital que escapou à mente genial desses manipuladores? O que invariavelmente acontece quando um caçador fica tão obcecado com a sua presa que se esquece completamente de olhar para o chão onde pisa. Ao cavar uma trincheira complexa e profunda para enterrar a sua luz, eles terminaram por erguer as muralhas inquebráveis da sua própria prisão de segurança máxima. A gigantesca rede de mentiras e intrigas que eles teceram com tanto suor e malícia agora se transformou em uma corda áspera apertando seus próprios pescoços. As falsidades, outrora tão bem articuladas e convincentes, começaram a vazar, a entrar em contradição aberta e a ruir sob o peso da realidade. E o aspecto mais recompensador e curativo de toda essa dinâmica é assistir ao despertar coletivo acontecendo ao redor deles.
Aquelas mesmas pessoas que foram usadas como ferramentas, que foram envenenadas pelas histórias distorcidas e manipuladas contra você, estão finalmente despertando desse transe tóxico e hipnótico. Elas estão começando a conversar entre si nos bastidores. Estão cruzando informações, comparando as diferentes versões das mentiras contadas, ligando os pontos soltos e, subitamente, enxergando os padrões doentios do manipulador. Um por um, de forma silenciosa e irreversível, os peões estão abandonando o tabuleiro fraudulento. Eles estão percebendo, com um misto de vergonha e revolta, que foram apenas instrumentos cegos em um jogo perverso de inveja e obsessão cega. O teatro monumental de falsidade desabou de forma estrondosa. As pesadas cortinas de veludo caíram e o manipulador está, finalmente e tragicamente, sozinho no palco escuro, encarando os assentos vazios e tendo que lidar com a única companhia que lhe restou, a sua própria e aterrorizante escuridão. Isso não é o karma sendo cruel. É simplesmente a lei inquebrável do retorno operando em sua forma mais pura, didática e cirúrgica. Você já parou para analisar a anatomia de uma mentira sustentada apenas pelo ego? Aquele que se autoproclamava o grande mestre dos fantoches, a mente brilhante e inatingível no topo de uma montanha de ilusões, está agora experimentando o sabor amargo e sufocante do pânico absoluto. Eles arquitetaram um teatro inteiro com o único propósito de manchar o seu nome, de fazer você parecer instável, desleal e perigoso para o resto do mundo. Mas o que acontece quando as cortinas começam a cair e os refletores inevitavelmente apontam para os bastidores sujos? A narrativa fabricada por eles está colapsando em tempo real. E o mais desesperador para eles é que não há mais como controlar a plateia. Pessoas que antes engoliam cegamente as histórias, agora franzem a testa, unem os pontos desconexos e começam a fazer aquelas perguntas desconfortáveis que esses manipuladores simplesmente não têm como responder. Você consegue imaginar o desespero de estar preso dentro da própria armadilha? A necessidade doentia que eles tinham de exercer poder e atrair atenção se transformou na corda que agora os asfixia. Eles caminham sob a sombra da paranoia crônica, olhando por cima do ombro a cada segundo, aterrorizados com a ideia de que a verdade escape pelas frestas de sua falsa reputação. E sabe o que é mais poético em tudo isso? Esse pânico crônico é o mesmíssimo medo que eles tentaram, a todo custo, implantar no seu coração. Mas preste muita atenção aqui, porque a sua jornada como um verdadeiro escolhido exige muito mais do que apenas assistir, de camarote, ao espetáculo da justiça divina se desdobrando. Embora as engrenagens do universo estejam ativamente reequilibrando a balança a seu favor, nós não podemos ignorar o rastro de sujeira energética que essas serpentes deixaram para trás. Você já sentiu um cansaço repentino, uma névoa mental sem explicação, mesmo sabendo que eles não estão mais presentes na sua vida física? Isso é o veneno residual. São os ecos da inveja doentia, as projeções tóxicas e os emaranhados kármicos que ainda tentam sugar a sua vitalidade através de cordões invisíveis. Para cortar isso pela raiz, você precisa acessar o escudo definitivo. Esqueça as frases feitas e as fórmulas superficiais de positividade que circulam pela internet. O que você necessita agora é de uma verdadeira asepsia da alma. É aqui que entra a importância de um protocolo intenso de 21 dias de limpeza kármica, desenhado milimetricamente para rastrear, neutralizar e desintegrar cada ataque invisível lançado contra a sua aura. Um processo poderoso que não apenas expulsa esses parasitas emocionais, mas que sela as fronteiras do seu campo magnético, garantindo que nenhum narcisista ou vampiro de energia consiga sequer detectar a sua presença novamente. Você entende a diferença colossal entre ser vulnerável aos resíduos do passado e se tornar espiritualmente indestrutível? E vamos falar sobre as orações deles, se é que podemos chamar assim. Você já percebeu o quão bizarro é quando a maldade tenta se vestir com roupas sagradas? Eles rezaram pela sua queda. Eles clamaram pelo seu fracasso com tanta constância, com tanto afinco, que a sua destruição se tornou o culto diário, o ritual matinal deles. Cada pensamento, cada fofoca destilada em conversas rasas, gotejava um ódio puro e concentrado. Eles não estavam apenas irritados com a sua luz, eles estavam visceralmente obcecados por apagá-la. Na cabeça distorcida deles, chegaram a acreditar que essas preces macabras
eram justas e merecidas. O ego inflamado os convenceu de que o seu sucesso era uma ameaça pessoal, que a sua paz imperturbável era uma afronta e que as bênçãos que choviam sobre a sua vida pertenciam por direito a eles. Como alguém pode estar tão cego pela própria soberba? Eles pediram tanto ao céu por uma tempestade implacável na sua vida, mas esqueceram a regra de ouro da física espiritual. O universo não lê nomes em etiquetas. Ele responde a frequências vibracionais e intenções. O Criador não é enganado por quem esconde um coração apodrecido atrás de um vocabulário religioso perfeitamente ensaiado. Eles não estavam orando a partir de um lugar de luz ou cura. Eles estavam lançando feitiços a partir do próprio esgoto emocional. E por conta dessa cegueira espiritual profunda, eles não sintonizaram com a sua ruína. Eles agendaram e assinaram embaixo da própria destruição. Sem perceber, cada vez que sussurravam, com rancor nas veias, o desejo de que você perdesse tudo, o universo simplesmente registrava essa energia e a devolvia para o remetente. Hoje, tudo, absolutamente tudo o que eles desejaram para você, está se materializando no quintal deles com uma precisão assustadora. Aquela confusão mental, as portas se fechando violentamente, os atrasos inexplicáveis, a estagnação e o isolamento gélido, tudo isso bateu à porta deles para ficar. E preste atenção, isso não é um castigo divino arbitrário, é o mais puro reflexo. Porque quando você direciona ódio contra alguém que mantém as mãos limpas, o coração genuíno e não lhe fez mal nenhum, você não está atirando uma flecha, você está jogando um bumerangue espiritual com os olhos vendados. E quando ele volta, não pede licença, ele arromba a porta. Hoje, eles olham ao redor dos próprios escombros, desesperados para encontrar um bode expiatório. Culpam o azar, culpam amigos invejosos, gritam sobre guerras espirituais imaginárias e se vitimizam sem parar. Qualquer coisa serve, menos assumir a própria culpa. Contudo, no fundo do poço da própria consciência, eles sabem da verdade. Eles sabem perfeitamente que as palavras que proferiram não eram orações. Eram maldições disfarçadas que agora os visitam para cobrar o aluguel. Você consegue enxergar a magnitude do seu triunfo nisso tudo? Você não precisou levantar a voz, não precisou se justificar, não precisou arquitetar planos de vingança ou descer ao nível lamacento deles para se defender. A própria língua venenosa deles foi a arquiteta da armadilha em que hoje agonizam. A própria energia densa que emanaram construiu os tijolos da prisão onde agora estão encarcerados. E enquanto a vida deles desmorona sob o peso insuportável das intenções obscuras que alimentaram contra você, você permanece de pé, intacto e protegido por forças inabaláveis. Essa é a marca incontestável de quem foi escolhido, Gemini Danoi. Mas a engrenagem cósmica não para por aí, porque o karma, em sua essência mais pura e assustadora, é impecavelmente justo. Lembra-se de quando eles tiveram a ousadia de acreditar que a sua destruição seria o passaporte dourado para a elevação deles? Naquela mente corrompida pela inveja e pela falta de propósito, eles realmente se convenceram de que esmagar você os colocaria em um pedestal inatingível. Eles olharam para o seu brilho natural, para a sua capacidade de superar obstáculos, e decidiram que o seu sucesso era o grande bloqueio na vida deles, ignorando covardemente as próprias incompetências. Você consegue perceber o nível de delírio e crueldade dessa lógica? Eles não queriam apenas alcançar o topo, eles queriam subir lá pisando no seu pescoço, apagando a sua existência do cenário. Para isso, eles não pouparam nenhum recurso sujo, arquitetaram a sua queda com a frieza de quem planeja uma guerra. Houve manipulação calculada nos mínimos detalhes, alianças rasteiras firmadas nas sombras, exclusão sistemática para te isolar do mundo, e aquelas conversinhas venenosas, a portas fechadas, onde o seu nome era a atração principal. Não foi um tropeço acidental ou um simples mal-entendido. Foi traição com dolo, um movimento cirúrgico desenhado exclusivamente para limpar o caminho para que eles pudessem reinar sozinhos. Mas o que acontece quando você tenta erguer um império sobre as ruínas e as lágrimas de um espírito inocente? O universo simplesmente ri da sua ignorância. O que eles jamais poderiam prever é que a tentativa de te eliminar não escancarou os portões da glória para eles. Pelo contrário, essa ação trancou, com pesados cadeados de ferro, absolutamente cada porta que eles tentam atravessar hoje. Onde eles esperavam colher elevação e aplausos,
encontraram apenas uma exaustão que adoece a alma. Preste atenção no cenário atual. Não importa o que eles tentem construir hoje, simplesmente não se sustenta. A fundação está irremediavelmente podre. Projetos grandiosos desmoronam como frágeis castelos de areia. Parcerias que pareciam sólidas dissolvem-se no ar, o dinheiro escorre pelos dedos sem explicação, e as melhores oportunidades desaparecem antes mesmo de serem tocadas. E eles podem tentar culpar o mercado, o destino ou o azar, mas você e eu sabemos a verdade inegável. Isso é pura consequência espiritual. Afinal, em que universo alguém pode semear caos e destruição na vida de um escolhido e esperar colher uma colheita de paz e prosperidade? Eles ancoraram as próprias ambições em uma maldição auto-infligida. Aquele que eles juravam ser um movimento de mestre, uma jogada tática brilhante, transformou-se no exato motivo pelo qual eles agora encaram o teto na madrugada, incapacitados de encontrar a paz que o sono traz. A culpa sempre faz barulho na mente humana, mas o karma tem um volume ensurdecedor. O progresso dessas pessoas encontra-se paralisado em um inverno rigoroso e interminável. E isso não acontece porque o mundo inteiro conspira contra eles, mas sim porque o coração que guiava aquelas ações covardes estava imundo desde o primeiro instante. Talvez, logo após o golpe que te deram, eles tenham saboreado uma vitória efêmera. Pode ser que tenham provado o gosto do sucesso artificial, do reconhecimento comprado e do poder passageiro. Mas como está a situação agora? A fonte secou de forma brutal. Os aplausos silenciaram, as luzes do palco se apagaram, e no silêncio perturbador de suas próprias consciências, eles sentem o frio na espinha que avisa. Algo quebrou definitivamente. Tudo o que eles tocam parece enferrujar rapidamente. Nada permanece, nada flui. A lei espiritual é clara e inflexível. Quando você dedica a sua energia para aniquilar alguém que estava apenas focado em sua própria jornada, você lança uma âncora de maldição sobre os seus próprios passos. Eles podiam rir dessa lei antes, mas hoje são obrigados a encará-la como a realidade implacável de suas vidas frustradas, assombrados por tudo o que fizeram e atormentados pela distância abismal entre onde estão e onde achavam que chegariam. E quanto àquela rede complexa de mentiras que eles teceram com tanto esmero contra você, aquela campanha de difamação meticulosa, eles conseguiram virar pessoas contra você, não foi? Fizeram você vestir a capa de vilão em narrativas distorcidas, onde você nem sequer estava presente para se defender. Nas sombras dos corredores, trataram o seu nome como lixo reciclável, torcendo os fatos com uma habilidade sociopata, exagerando os seus erros e projetando em você toda a sujeira e a culpa que, na verdade, os pertencia. Eles criaram grupos inteiros só para destilar veneno. Espalharam indiretas sádicas nas redes sociais e alimentaram uma verdadeira máquina de destruir reputações. E sejamos honestos, por um tempo, essa tática funcionou perfeitamente. Você sentiu o impacto no peito, não sentiu? Você percebeu a mudança brusca no tom de voz das pessoas, captou os olhares atravessados de julgamento, notou o silêncio constrangedor e ouviu os ecos dos rumores cruéis ressoando no ar antes mesmo de você cruzar a porta de qualquer sala. Você foi forçado a engolir a seco e assistir, na mais absoluta impotência, a sua honra ser pisoteada por indivíduos que nem sequer sabiam o seu nome do meio. Mas o tempo tem uma forma mágica e incontestável de agir. A verdade possui pulmões próprios e não tem pressa. Ela respira sozinha. Lentamente, peça por peça, dia após dia, as mesmas pessoas que antes aplaudiam o show de horrores começaram a notar as rachaduras grotescas na máscara dos seus inimigos. Perceberam as inconsistências, os padrões repetitivos. Aqueles que antes te apontavam o dedo, te chamando de tóxico ou problemático, de repente estão atolados até o pescoço em confusões, dramas e brigas com todo o resto do círculo social. A teia de mentiras não suportou o próprio peso e começou a ruir miseravelmente. O mais libertador de tudo isso é que você não precisou disparar uma única palavra em sua defesa, não precisou divulgar prints de conversas, não precisou implorar por justiça. A sua integridade brilhou forte o suficiente no escuro. E sabe qual é a melhor parte de todas? Hoje, as mesmas pessoas que cruzaram os braços e escolheram se aliar aos seus algozes estão sendo esmagadas pelo peso insuportável da vergonha.
A ficha caiu brutalmente para eles. Estão acordando para o fato humilhante de que foram manobrados, usados como ferramentas baratas na agenda de amargura de pessoas doentes. E essa constatação dói. Dói profundamente. Além disso, preste muita atenção neste detalhe crucial. Eles simplesmente escolheram acreditar na voz errada, na narrativa mais conveniente para os próprios egos. Mas agora que as máscaras caíram de forma irreversível, você já reparou como eles te olham diferente? É um olhar mais suave, desconcertado, carregado de um arrependimento mudo. Eles finalmente estão acordando para a dura realidade de que você nunca foi o problema na história. Você era o alvo. E eles, em sua cegueira coletiva, ajudaram a desenhar esse alvo nas suas costas. O que mais feriu a sua alma no passado foi o fato de que eles nunca, nem por um milésimo de segundo, pararam para ouvir a sua versão dos fatos, não é mesmo? Eles simplesmente presumiram o pior, porque era mais fácil te condenar do que se olhar no espelho. Mas olhe para você agora, enquanto a poeira baixa e o cenário se revela. Você não precisa soltar uma única palavra de justificativa. A sua paz absoluta fala por você. A sua consistência inabalável grita a verdade aos quatro ventos. O seu crescimento contínuo é a maior prova que existe. E todos aqueles que um dia ousaram duvidar da sua essência estão agora assistindo ao seu triunfo em um silêncio constrangedor, profundamente envergonhados, torcendo secretamente para que você nunca descubra a profundidade das feridas que as palavras levianas deles causaram. Você consegue perceber a ironia cósmica de tudo isso? Você sempre foi a pessoa real da trama, aquela de quem riram, de quem duvidaram, para quem viraram as costas com um desdém absurdo. E agora que a sua verdade brilha de forma inegável e ofuscante, eles estão engasgando lentamente em cada mentira venenosa que ajudaram a espalhar. O desespero bate à porta deles porque perceberam o erro fatal que cometeram. Apostaram todas as fichas contra a alma errada. Lembra quando eles comemoraram secretamente quando você estava sem rumo, doente, com os bolsos vazios ou com o coração em pedaços? Pois é, agora preste atenção ao que está acontecendo do lado de lá. A falsa estabilidade deles é que está evaporando no ar. Eles não apenas assistiram ao seu sofrimento de braços cruzados, eles fizeram do seu pior momento um espetáculo particular de entretenimento. Fizeram piadas, contaram histórias distorcidas, compartilharam sua dor como fofoca barata para se sentirem superiores. Alguns até tinham a audácia de vestir a máscara da preocupação em público, mas a portas fechadas gargalhavam da sua ruína. Eles chamaram isso de karma. Disseram com a boca cheia que você estava apenas colhendo o que havia plantado. Mas quer saber o que eles nunca tiveram a coragem de admitir em voz alta, nem para si mesmos? O quanto eles invejavam de forma obscura e doentia a sua força espiritual. Mesmo no seu fundo do poço, quebrado, rejeitado e exausto, você ainda carregava uma presença magnética. Você ainda exalava uma luz. E essa sua luz inata irritava profundamente os demônios internos deles. Eles só conseguiam se sentir grandes quando te viam pequeno. Só se sentiam seguros quando você estava despedaçado. A sua dor dava a eles uma falsa e patética sensação de poder. Quanto mais barulhenta e luxuosa a vida deles parecia por fora, mais eles debochavam das tempestades que você estava atravessando em silêncio. Pensaram que tinham ganhado o jogo definitivamente, que Deus havia te abandonado e rasgado o seu destino. Mas o quão tolos eles foram! Eles não faziam a menor ideia de que o seu sofrimento não era uma punição divina, era um treinamento intensivo, era uma preparação brutal para um grande reinício. E enquanto eles riam achando que estavam no controle, as mãos invisíveis do universo estavam ocupadas reescrevendo a sua história com letras de ouro. Agora, a verdadeira virada de chave começou. Sinta a mudança na atmosfera. Lentamente, o chão sob os pés deles está desmoronando, se tornando insustentável. Aquele dinheiro que antes jorrava fácil começou a secar misteriosamente, escorrendo por entre os dedos. As alianças e relações das quais eles tinham tanta certeza absoluta, agora estão por um fio, consumidas pela desconfiança. A energia deles está densa, estagnada, pesada. A paz desapareceu. E eles estão apavorados, sabe por quê? Porque a mente controladora deles não consegue processar o motivo de tudo estar desabando simultaneamente. Mas você, com a sua visão espiritual já desperta, reconhece este padrão de longe.
Você sabe perfeitamente que isso não é obra do acaso ou má sorte. Isso é a mais pura e implacável justiça. É uma auditoria divina, uma correção severa de energia. Eles riram e festejaram enquanto você estava sendo provado no fogo. Agora, eles choram e entram em desespero enquanto estão sendo expostos ao mundo. Os mesmos olhos que brilharam de malícia ao te ver lutar para sobreviver, agora estão arregalados de medo frente ao abismo. Eles estão implorando por um segundo de paz, nos mesmos lugares onde, no passado, só plantaram o caos. Estão clamando por cura no mesmo silêncio que um dia usaram para te ridicularizar. E entenda uma coisa fundamental: o universo não é cruel, ele é milimetricamente justo. Tudo o que eles projetaram fez a curva completa e voltou, não por um capricho de vingança, mas por uma simples lei de alinhamento. Você não precisou amaldiçoar ninguém. Não precisou sujar as mãos conspirando nas sombras. A própria vida fez as contas matematicamente. E agora todo aquele império de ego que eles construíram em cima da sua queda está ruindo, porque as fundações nunca foram abençoadas. Tudo foi alimentado pela arrogância cega, e agora essa arrogância se transformou em pó. Neste exato momento de revelação, como um escolhido que compreende as engrenagens ocultas da vida, deixe-me ser muito direto com você. Estas verdades profundas que você está acessando, estas leis espirituais inquebráveis que estão operando exatamente agora enquanto conversamos, não sobrevivem no mundo moderno por acidente. Elas sobrevivem e chegam até você porque os verdadeiros escolhidos, aqueles cujo espírito já despertou da ilusão, apoiam e financiam esta pesquisa independente. A grande mídia, o sistema convencional, jamais vai te contar sobre a verdadeira mecânica do karma. Os algoritmos foram programados para esconder de você esse nível de clareza. Mas este canal, esta mensagem visceral, esta missão de expor as regras do jogo espiritual, só continua existindo porque há almas incrivelmente conscientes mantendo a tocha acesa na escuridão. Se você já abriu os olhos, se essa informação ressoa no fundo da sua alma e te traz alívio, considere se unir àqueles que protegem e propagam esse conhecimento, garantindo que outros escolhidos perdidos também possam encontrar a saída do labirinto. Não é uma cobrança, é um reconhecimento genuíno entre iguais que trilham o mesmo caminho de luz. Continuando a desenrolar essa teia espiritual, precisamos falar sobre a maior das transgressões que eles cometeram. Eles não quiseram apenas te desrespeitar ou ferir seu ego. O buraco é muito mais embaixo. Eles tentaram brincar de Deus na sua vida e agora, como consequência direta, estão experimentando o absoluto silêncio do divino. Eles queriam reescrever o roteiro da sua existência, usando a própria caneta corrompida deles. Na loucura do controle, acreditaram que, se manipulassem a forma como os outros te enxergavam, se trancassem as portas das suas oportunidades a 7 chaves, queimassem suas conexões importantes e espalhassem uma versão monstruosa de quem você é, eles conseguiriam desviar o curso do seu destino. Eles quiseram assumir a posição de autoridade suprema na sua trajetória, decidindo arbitrariamente o que você merecia ter, quem deveria ter o direito de te amar e qual era o limite máximo do seu sucesso. Isso ultrapassou a barreira da maldade humana. Isso foi intrusão espiritual em nível máximo. Eles não tiveram fé de que a vida faria o trabalho dela, então tentaram tomar o volante cósmico à força. Sussurraram veneno em salas onde não tinham permissão para entrar. Interferiram agressivamente naquilo que já estava gravado para ser seu. Tentaram, com todas as forças, atrasar bênçãos que tinham o tempo exato de Deus para acontecer. E fizeram tudo isso com o peito estufado de orgulho, agindo como se fossem os verdadeiros guardiões e juízes do seu futuro. Mas você quer saber qual é o perigo mortal de um mortal tentar brincar de Deus? É que, inevitavelmente, a fatura chega e você é deixado em um vazio que nenhuma riqueza terrena pode preencher. E é exatamente nesse purgatório em vida que eles estão habitando agora. Um silêncio espiritual denso, frio e insuportável. Não estamos falando apenas de orações que não passam do teto, mas de uma sensação assustadora de desconexão total da fonte. Eles se ajoelham, rezam, choram, mas absolutamente nada se move no mundo espiritual a favor deles. Eles pedem ajuda, mas todas as portas de saída permanecem trancadas. Tentam usar a lei da atração, tentam manifestar abundância, mas nada se sustenta, tudo escorrega como areia. E não se iluda achando que estão amaldiçoados por uma entidade maligna.
A verdade é que eles simplesmente extrapolaram os limites universais. Tentaram editar a chamada sagrada de outra pessoa, e nesse ato de pura soberba, perderam o próprio alinhamento com a luz. A fonte divina não divide sua autoridade com manipuladores tiranos. Ela simplesmente retira a sua cobertura de proteção. Aquela secura no espírito, aquele vazio existencial que eles sentem consumi-los diariamente, não é uma obra do acaso. É isso que acontece com precisão cirúrgica, quando você tenta se sentar em um trono cósmico que nunca pertenceu a você. Eles estão, agora, em um completo exílio espiritual. O que antes fluía na vida deles com uma facilidade invejável, agora é pura fricção e desgaste contínuo. Eles esticam os ouvidos tentando ouvir a voz de Deus, procurando algum direcionamento, mas tudo o que recebem de volta é um silêncio estarrecedor. E esse silêncio não é um teste para a fé deles. Esse silêncio é a resposta final, é a consequência inevitável. Eles tocaram no que era intocável, tentaram frear o que era celestial e irrefreável, e agora foram deixados do lado de fora dos portões que um dia tentaram trancar para você. A lição que estão aprendendo é brutal, dolorosa, mas inquestionavelmente real. Quando você tenta assumir o lugar do Criador na história de outra pessoa, você perde o seu próprio lugar na presença dele. E essa é uma perda catastrófica que nenhum dinheiro, influência ou mania de controle consegue recuperar. E quando a manipulação humana e as mentiras não foram suficientes para te quebrar, adivinhe para onde eles correram em total desespero. Para as trevas. A obsessão deles por te ver no chão era tão insana e devoradora que eles cruzaram a última linha vermelha. Eles não estavam apenas com raiva de você, eles se tornaram obcecados por destruir a sua essência. Quando o isolamento social que arquitetaram não te sufocou como esperavam, eles mergulharam as mãos na energia obscura. Procuraram desesperadamente por pessoas que vendiam ilusões de poder sobre a vida alheia. Pagaram caro por feitiços, por leituras carregadas de más intenções e por rituais macabros desenhados especificamente para amarrar seus pés, confundir sua mente brilhante ou adoecer o seu corpo físico. Alguns deles, movidos por um ódio cego, sujaram as próprias mãos. Acenderam velas à meia-noite, sussurraram o seu nome nas sombras, escreveram maldições no papel, invocando forças densas que, na arrogância deles, achavam que podiam domar. Fizeram tudo isso escondidos, de forma rasteira, com a certeza absoluta de que você passaria a vida inteira sem desconfiar de onde vinham os golpes. Venderam a eles a ilusão de que a magia negra te varreria do mapa, te daria a lição definitiva que o ego deles exigia. E sejamos honestos, talvez por um breve momento no tempo tenha parecido que funcionou. Talvez você tenha acordado sentindo uma exaustão que não era sua. Talvez tenha enfrentado perdas materiais ou emocionais que não faziam sentido lógico. Talvez você tenha passado noites em claro, sem conseguir explicar os ataques de pânico repentinos, a ansiedade paralisante ou os pesadelos grotescos que invadiam seu sono. Foi um ataque real. Mas aqui está a verdade monumental que a ignorância espiritual deles não os deixou prever. A sua armadura não é feita das mesmas coisas que os feitiços deles. A sua proteção divina corre por camadas infinitamente mais profundas do que velas pretas, nós amarrados e cantos no escuro. Você já estava coberto com o manto do Criador muito antes da sua existência sequer passar pela cabeça doentia deles. E por causa dessa sua blindagem impenetrável, a energia densa e venenosa que eles dispararam contra você simplesmente não encontrou um lugar para se fixar. Ela bateu no seu escudo de luz. Ela circulou pelo ar como um predador faminto. Procurou obsessivamente por uma brecha na sua aura. E quando percebeu que você era intocável, fez aquilo que toda energia enviada e não recebida faz. Ela fez o caminho de volta. Só que ela não voltou do mesmo jeito que foi. Ela retornou para a origem multiplicada, cobrando juros compostos em escala espiritual. Aqueles que antes celebravam a sua queda, agora estão vivendo um pesadelo acordados. Eles já não conseguem dormir um sono reparador. Em vez de sonhos, agora eles enxergam sombras no canto do quarto. Estão com os nervos à flor da pele, pulando de susto com portas batendo ao vento, escutando passos e sussurros em casas vazias. Estão enfrentando colapsos mentais severos e crises inexplicáveis que nenhum remédio na farmácia consegue curar. O feitiço virou contra o feiticeiro de forma esmagadora. A escuridão que eles encomendaram e pagaram para destruir você
encontrou neles os hospedeiros perfeitos. Eles armaram a própria guilhotina espiritual, enquanto você, o escolhido que suportou a tempestade, permanece de pé, intacto e mais luminoso do que nunca. Mas a teia de consequências não para por aí, porque o abismo que eles tentaram cavar para você agora reside dentro da própria mente deles. Existe uma lei espiritual imutável que eles, na sua arrogância cega, ignoraram completamente. Você não pode invocar a destruição para a vida de alguém sem acabar jantando na mesma mesa que a ruína. A mesma energia densa, pesada e carregada de ódio que eles direcionaram a você, agora senta na beirada da cama deles todas as noites, recusando-se a ir embora. Já parou para pensar no desespero de não encontrar paz dentro da própria casa? Não é apenas paranoia repentina ou ansiedade passageira. É uma verdadeira infestação espiritual. Eles acendem incensos, compram cristais, tentam de todas as formas limpar o ambiente, mas absolutamente nada funciona quando a podridão está enraizada nas próprias intenções. Eles abriram portas que agora não têm força para fechar. O feitiço virou contra o feiticeiro de uma forma tão brutal que o que antes os fazia sentir invencíveis, hoje é a exata razão dos seus tormentos, medos e aflições inexplicáveis. A intuição deles avisou. Os sinais estavam lá, mas eles escolheram abraçar uma falsa sensação de vitória. E sabe qual foi o maior e mais patético erro de cálculo deles? Eles confundiram a sua mansidão com fraqueza. Quando você escolheu não revidar, quando você se afastou do caos e engoliu em seco as mentiras que voavam como flechas nas suas costas, eles comemoraram. Eles realmente acreditaram que o seu silêncio significava que você estava quebrado, acabado e morrendo de medo. Que tolice, não é mesmo? Eles não tinham a capacidade intelectual nem espiritual para compreender que o seu silêncio nunca foi uma bandeira branca de rendição. Foi a sua mais brilhante estratégia de guerra. Enquanto eles gastavam toda a saliva e energia tentando manchar o seu nome nas rodas de fofoca, o que você estava fazendo? Você estava se curando em segredo. Você estava processando uma dor que eles juravam que iria te transformar em alguém amargo, mas que, em vez disso, te moldou em fortaleza. Você estava reconstruindo a sua vida tijolo por tijolo, na calada da noite, de forma constante, blindada e inabalável. O resultado desse trabalho silencioso é exatamente o que os aterroriza hoje. Olhe para você agora. Você está radiante, emanando uma luz e uma paz que eles simplesmente não conseguem acessar nem comprar. E não se engane, esse seu brilho não é apenas estético. É a prova material de uma vitória espiritual gigantesca. Como você acha que eles se sentem quando rolam o feed das redes sociais e se deparam com o seu sorriso genuíno? Aquilo queima a alma deles de inveja e arrependimento. Cada vez que o seu nome é mencionado num ambiente, é como se jogassem sal nas feridas abertas do orgulho deles. Você se tornou o lembrete vivo e ambulante do fracasso absoluto de cada um deles. Você não precisou descer ao nível subterrâneo onde eles habitam. Não precisou sujar as mãos com difamações. E mesmo assim, você saiu vencendo o jogo que eles criaram. Isso destrói a mente deles, porque, na lógica doentia em que operam, você deveria ter desmoronado. O fato de você estar de pé faz com que eles questionem tudo o que achavam que sabiam sobre poder. O pior castigo para eles é saber que aquele que eles chamaram de fraco, de repente, tornou-se completamente intocável. É verdade que eles te machucaram profundamente num passado que agora parece distante. Eles roubaram um pedaço valioso da sua confiança, pegaram a sua vulnerabilidade e a usaram como arma branca. Eles sugaram a sua bondade, zombaram da sua lealdade e te deixaram sozinho, no meio de escombros emocionais, para tentar entender o que havia acontecido. Mas preste muita atenção na precisão cirúrgica da balança divina. Eles podem ter levado um pedaço da sua inocência, mas o universo cobrou o preço exato, arrancando a sanidade deles. Quando alguém trai uma alma genuína e pura, essa pessoa corta o próprio cordão umbilical com a graça, com o favor e com a fluidez da vida. Hoje, a rotina deles é um labirinto assombrado por decisões ruins. Eles correm atrás de conquistas, mas tudo parece incrivelmente vazio e superficial. Estão cercados de bajuladores, mas nunca se sentiram tão brutalmente isolados. A energia divina que você carregava e que os iluminava por tabela foi cortada para sempre. Quando se rouba a luz de alguém em benefício próprio, a única recompensa que sobra é ser engolido pela própria escuridão. Eles sabem, no fundo do peito,
que perderam algo valioso que jamais retornará. E é exatamente aqui que você precisa entender a magnitude do seu próprio destino. Tudo isso que você sobreviveu não foi um mero acidente de percurso ou falta de sorte. É a sua confirmação definitiva, a assinatura cósmica de que você é, sem sombra de dúvidas, um escolhido. Você consegue enxergar isso agora com clareza? Ao olhar para trás e conectar cada ataque, cada traição e cada obstáculo, você percebe que as batalhas mais violentas só são travadas contra aqueles que carregam os maiores propósitos. Os ataques nunca aconteceram porque você era fraco. Aconteceram porque a sua luz natural era uma ameaça iminente à escuridão deles. Você deixou de ser a vítima da história para assumir a cadeira de arquiteto inatingível do seu próprio futuro. Com essa nova consciência ativada, o universo passa a mover as peças do tabuleiro exclusivamente a seu favor. Eles foram tolos o suficiente para apostar suas fichas no relógio, acreditando cegamente que o tempo enterraria a verdade sob uma montanha de novas narrativas. Eles achavam que, se mantivessem as aparências, se continuassem sorrindo nos lugares certos e apertando as mãos certas, a poeira baixaria e o mundo esqueceria a crueldade que te impuseram. Eles contavam que o seu silêncio se transformaria na sua sentença de culpa eterna. Mas cometeram o erro crasso de esquecer que o tempo nunca foi um escudo para mentirosos. O tempo é, na verdade, o maior e mais impiedoso megafone da verdade. Sem que você precisasse mover um único lábio, as rachaduras começaram a aparecer. A máscara de perfeição que eles moldaram com tanto cinismo está escorregando, derretendo sob o sol implacável da realidade. As pessoas ao redor, até mesmo aquelas que nunca te viram na vida, estão começando a sentir que há algo de muito errado e tenso na energia deles. As histórias já não batem, o encanto soa forçado e oco. A exposição não começa com um estrondo ensurdecedor. Ela começa assim, como um sussurro, uma hesitação, um afastamento sutil daqueles que percebem que foram enganados. A fumaça já está subindo pelos ares, e eles sabem perfeitamente que o fogo da verdade é incontrolável. Tudo o que foi tramado contra você no oculto, cada palavra áspera proferida pelas costas e cada atitude traiçoeira não passou despercebido aos olhos do universo. Não pense que foi apenas um ato isolado de crueldade mundana ou um simples infortúnio do destino. Na verdade, foi um teste espiritual rigoroso e meticuloso, desenhado pelo próprio cosmos, não para quebrar a sua essência ou diminuir o seu valor, mas para expor de forma inegável a verdadeira natureza daqueles que tentaram te destruir. E a realidade mais brutal que eles enfrentam hoje é que falharam miseravelmente nessa provação. Na arrogância cega de seus corações, eles acreditaram, de forma genuína, que a maldade e a manipulação eram sinônimos de inteligência superior. Eles deram risadas altas, trocaram olhares carregados de deboche, reviraram os olhos toda vez que o seu nome era mencionado e, com uma frieza assustadora, tentaram desumanizar a sua existência enquanto sorriam cinicamente na sua direção. Eles cometeram o erro fatal e irreversível de olhar para você e enxergar apenas um alvo fácil, alguém descartável e vulnerável, que poderia ser quebrado ao bel prazer de seus egos inflados. O que eles jamais poderiam compreender, completamente aprisionados em sua própria escuridão e cegueira espiritual, é a magnitude incalculável da luz que você carrega. Eles não faziam a menor ideia de que você não era apenas uma pessoa comum cruzando o caminho deles por acaso. Você era uma régua de medição divina, um instrumento sagrado colocado estrategicamente ali para revelar a profunda podridão que habitava no íntimo deles. E veja como a roda da vida gira de maneira implacável, exata e sem pressa. Hoje, cada uma daquelas ações covardes se transformou nas grossas grades da prisão invisível, onde eles agora são obrigados a habitar diariamente. De repente, a vida deles parece ter estagnado em um pântano denso de frustrações inexplicáveis. As portas que antes se escancaravam com facilidade e privilégio, agora batem violentamente em seus rostos, trancadas a 7 chaves. Aquelas mesmas pessoas que costumavam aplaudir suas atitudes tóxicas e oferecer favores por pura conveniência, agora se afastam rapidamente, mantendo uma distância fria, calculista e insuportável. Há um peso esmagador sobre as mentes deles, uma névoa que não se dissipa de jeito nenhum. Quando tentam buscar conforto na espiritualidade ou em alguma força maior, suas orações ecoam completamente vazias,
ricocheteando no teto de uma consciência pesada que não os deixa dormir em paz. Eles choram em desespero nas madrugadas, imploram por uma mudança de ventos, suplicam por um milagre ou um avanço, mas os céus respondem apenas com um silêncio absoluto, gélido e cortante. Esse silêncio não é um ato de vingança ou crueldade do universo. É uma correção necessária, pedagógica e inevitável. A mesma força divina, a quem eles agora pedem socorro urgente, foi a testemunha ocular e silenciosa de quando eles zombaram, sem piedade, de alguém que carregava uma unção verdadeira e inegociável. O que eles estão vivenciando agora não é apenas uma guerra invisível, mas um isolamento espiritual profundo, um exílio merecido. É a consequência direta e inadiável de terem transformado uma oportunidade divina de aprendizado, de empatia e de elevação emocional em um palco grotesco para a exibição do próprio orgulho e de uma vaidade doentia. Eles podem não confessar isso em voz alta para ninguém, tentando manter a máscara social intacta a qualquer custo, mas o vazio consome a alma deles a cada segundo que passa. Eles sentem na pele a terrível perda da graça, o sabor amargo e insosso de vitórias que já não trazem alegria alguma. A constatação aterradora de que nenhum aplauso externo, nenhum cargo e nenhum status será capaz de preencher o abismo que se abriu dentro de seus peitos. E a parte mais aterrorizante e enlouquecedora desse castigo silencioso é que eles sabem, no fundo de suas almas, exatamente onde e quando tudo começou a dar errado. Na calada da noite, a memória os assombra sem trégua, com aquele momento exato em que escolheram conscientemente a zombaria em vez da misericórdia. Eles lembram perfeitamente do prazer doentio que sentiram ao tentar te diminuir publicamente, sem perceberem que, a cada risada maldosa que ecoava, estavam na verdade cavando e adornando a própria cova existencial. Você nunca foi o tolo da história, a vítima indefesa. Você foi o espelho cristalino que revelou a face monstruosa e as intenções sombrias deles para o próprio universo observar. E a única resposta possível do divino para uma desonra tão profunda é a distância incontornável. Não há fardo mais insuportável, não há punição mais severa para um ser humano do que a completa e total ausência do amparo superior. Tudo o que eles tramaram nas sombras, nos sussurros de corredores e nos complôs de mensagens apagadas, agora grita ensurdecedoramente na realidade palpável deles, sob a luz inclemente do sol. Cada mentira cuidadosamente orquestrada, cada risada compartilhada às custas do seu suposto fracasso, cada violação espiritual movida pela pura inveja, pela obsessão e pelo egoísmo cego, completou o seu ciclo perfeito e voltou para a origem como um bumerangue de chumbo. E a beleza poética de tudo isso é que não houve sequer um dedo seu movido em busca de vingança. As leis que regem este universo são absolutas, matemáticas em sua precisão e jamais falham em sua execução. Eles viveram muito tempo sob a doce e perigosa ilusão de que eram intocáveis, de que possuíam o poder supremo de manipular as energias ao redor, de reescrever impunemente a sua narrativa e de sequestrar o destino glorioso que já estava soberanamente traçado para você desde o início dos tempos. O grande erro de cálculo deles, a falha crassa de seus intelectos limitados, foi ignorar que a sua vida não lhes pertencia. Não era um brinquedo para ser manipulado em suas mãos sujas. Você não é um personagem oco em busca da aprovação alheia. Você é uma alma ancestral, com uma missão claramente designada. A sua luz não é uma performance ensaiada para agradar plateias rasas. É uma proteção blindada e intransponível. Você não é apenas mais um rosto esquecível na multidão. Você carrega no espírito uma marca indelével de eleição. E quando forças menores e rasteiras tentam violar um propósito maior e celestial, as consequências não apenas batem suavemente à porta pedindo licença, elas invadem a casa, derrubam as paredes e exigem a cobrança com juros. A armadilha sofisticada que eles construíram com tanta astúcia e tempo desabou impiedosamente sobre as próprias cabeças. Enquanto eles se afogam lentamente nas sombras espessas que eles mesmos convidaram com tanta insistência para suas vidas, você continua a sua ascensão diária e constante, subindo cada degrau da sua jornada com uma graça inabalável e uma leveza que confunde e intriga quem assiste de fora. Eles maltrataram a própria prova que a vida lhes deu para evoluírem, e agora são prisioneiros,
forçados a encarar o reflexo deformado de suas próprias almas no espelho cristalino da verdade, sem conseguirem piscar ou desviar o olhar por um milésimo de segundo. Portanto, permita que as engrenagens da justiça divina continuem o seu trabalho impecável. Deixe que eles se sentem confortavelmente na escuridão do silêncio que eles próprios fabricaram com tanto empenho. Deixe que eles lutem sozinhos, noite após noite, contra o peso sufocante de uma culpa da qual um dia, de forma tão patética, se orgulharam. O seu único papel a partir de agora é este. Continue brilhando com intensidade máxima. Continue se elevando muito além das nuvens cinzentas que tentaram te cobrir. Continue curando ativamente as cicatrizes, que, no fim das contas, te fizeram infinitamente mais forte. A coroa de autoridade e respeito que eles tentaram desesperadamente arrancar da sua cabeça não foi um presente frágil e temporário dado por mãos humanas e volúveis. Ela foi meticulosamente forjada no fogo ardente da sua dor silenciosa. Foi protegida incondicionalmente pelo poder imensurável do seu propósito de vida. E foi colocada sobre você por forças supremas que nenhuma maldade ou inveja terrena consegue alcançar, manchar ou corromper. Entenda e absorva isso de uma vez por todas. A sua trajetória não é apenas uma simples história motivacional de superação que se conta em rodinhas de conversa. É a materialização pura, cristalina e inquestionável da justiça divina, operando em tempo real diante dos olhos assombrados do mundo. As mesmas pessoas que organizaram um banquete de celebração, aguardando ansiosamente pela sua queda irreparável, estão, neste exato momento, sendo caçadas, assombradas e atormentadas pela imponência inegável da sua vitória e da sua elevação. Que a certeza absoluta de que o universo jamais dorme seja a âncora inabalável da sua paz interior e o combustível inesgotável para a sua jornada, que apenas começou. E se toda essa mensagem encontrou um porto seguro no seu coração hoje, se cada palavra que você escutou até aqui ressoou nas profundezas da sua alma, acendendo uma chama que talvez estivesse apagada, e te lembrou da força monumental e do propósito intocável que você carrega dentro de si, eu quero te fazer um convite muito especial e direto. Inscreva-se agora mesmo aqui no canal e faça parte, de forma ativa, dessa comunidade poderosa de almas despertas que já compreenderam o seu valor e que se recusam, terminantemente, a ter a sua luz ofuscada pela maldade do mundo. Deixe um comentário aqui embaixo compartilhando a sua experiência, como você tem lidado com essas batalhas silenciosas, ou simplesmente escreva a frase: eu assumo a minha coroa para selar definitivamente essa energia de vitória inquestionável na sua vida hoje. A sua voz tem um poder gigantesco e o seu testemunho real pode ser exatamente o divisor de águas que outra pessoa, do outro lado da tela, precisa ler hoje para encontrar forças e não desistir da própria caminhada. E por favor, não guarde essa mensagem de libertação apenas para você. Compartilhe este vídeo com alguém que você ama, com um amigo ou familiar que você sabe que está atravessando uma tempestade invisível e solitária. Alguém que precisa urgentemente se lembrar de que a verdade divina sempre, invariavelmente, prevalece e de que o tempo é o maior aliado e o advogado mais fiel dos justos. Vamos construir juntos, passo a passo, essa imensa corrente de força, de consciência, de luz e de restauração inabalável, espalhando a verdade para quem precisa ouvir. Um abraço profundo na sua alma. Fique em paz e até o nosso próximo encontro, continue caminhando de cabeça erguida, pois o mundo precisa do seu brilho intacto.